Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Josu e esse é o canal Contramão SA. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre A Odisseia. Christopher Nolan fez filmes sobre sonhos, viagens no tempo, Batman e até sobre a bomba atômica. Mas agora ele resolveu adaptar uma história escrita há quase 3.000 anos atrás. Será que A Odisseia pode se tornar o maior filme da sua carreira? Vamos conferir? Hoje eu vou mostrar um pouquinho de tudo que você precisa saber antes de ir lá no cinema assistir esse filme. A história original, curiosidades incríveis, o orçamento bilionário, detalhes da produção e porque esse pode ser um dos maiores eventos de cinema há anos. Primeiro vamos explicar o que é a Odisseia. Muita gente pensa que a Odisseia é apenas uma aventura mitológica, mas na verdade ela é considerada uma das obras mais importantes da história da humanidade. Escrita por Homero aproximadamente no século 8 a.C., ela narra a jornada do rei Odisseu, Ulisses, tentando voltar para casa após vencer a guerra de Troia. O problema? A viagem deveria durar poucos dias, mas acaba levando 10 anos. E durante todo esse período da viagem ele enfrenta o Ciclope Polifemo, sereias, monstros marinhos, deuses que interferem nos destinos dos homens, a feiticeira Circe, a ninfa Calipso, tempestades e muitas batalhas. Enquanto isso, a sua esposa Penélope acredita que ele morreu. Seu filho cresce sem pai. É uma história que trata sobre coragem, inteligência, perda e perseverança. E por que Christopher Nolan escolheu essa história? Depois do sucesso gigantesco de Oppenheimer, Nolan tinha carta branca para fazer absolutamente qualquer filme. E surpreendeu todo mundo a escolher uma epopeia lá da Grécia Antiga. Segundo o próprio diretor, um dos grandes desafios é transformar um poema conhecido há muito tempo em um filme com cenas emocionantes. E quando eu falo emocionante, tanto para quem já conhece o poema, quanto para quem nunca viu. E se conhecemos bem Nolan, a gente pode esperar uma narrativa não linear, cenas gigantescas feitas de forma prática, pouco uso de CGI quando possível, muito suspense e uma experiência feita especialmente para o IMAX. E o elenco foi simplesmente absurdo. O protagonista, Matt Damon, interpretou Odisseu. E ao lado dele estão nomes como Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong'o. Poucos filmes recentes conseguiram reunir um elenco tão estrelado. O orçamento, ele impressiona. Prepare-se. O orçamento gira em torno de algo aproximadamente de 250 milhões de dólares. Isso faz do filme A Odisseia o filme mais caro da carreira do Christopher Nolan. E só pra gente entender, para comparação, só pra gente comparar, o Batman foi aproximadamente 150 milhões de dólares. Interestelar, aproximadamente 165 milhões. E Oppenheimer, cerca de 100 milhões. Ou seja, o Nolan recebeu mais que o dobro do orçamento de Oppenheimer para essa produção. E agora vamos falar um pouquinho rápido sobre curiosidades. É o primeiro filme da história filmado com as novas câmeras do IMAX de 70mm. Curiosidade 2. As filmagens aconteceram em diversos países, incluindo Grécia, Itália, Islândia, Marrocos e Escócia. Tudo isso para dar autenticidade aos cenários épicos. Depois dos Oscars conquistados por Oppenheimer, Nolan recebeu meio que carta branca dos estúdios da Universal para esse projeto tão ambicioso. A trilha sonora é produzida pelos mesmos vencedores da trilha sonora de Oppenheimer. E aí vamos falar um pouquinho sobre as primeiras reações da crítica. A crítica deu indícios e sinais extremamente positivos. Alguns críticos chamaram o filme de espetáculo imperdível, épico e impressionante e uma das obras mais ambiciosas. E também teve muito elogio para Matt Damon e para cenas filmadas em IMAX. Mas é claro que as críticas, de fato, elas vão se fundamentar ainda mais quando tiver a estreia ampla. Agora, eu quero saber de você. Você já conhecia essa história? Tá ansioso pro filme? Já viu aí o trailer? Qual é a sua percepção? Deixa aqui nos comentários. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Fechou? E agora, vale a pena criar de fato expectativas? Se você gosta de filmes rápidos e cheios de ação do início ao fim, talvez a Odisseia não seja exatamente isso. Mas, se você aprecia histórias grandiosas, uma fotografia na sua tela espetacular, atuações fortes e o estilo único do Christopher, este tem tudo para ser um dos filmes mais marcantes
do ano. Além disso, o próprio material original já inspirou milhares de livros, filmes, séries e jogos ao longo da história. E agora chegou a vez de um dos maiores diretores da atualidade contar essa jornada. E aí, me conta, você acha que o Christopher Nolan vai superar Oppenheimer? Ou adaptar um clássico tão grande como a Odisseia é um desafio quase que... nossa, catastrófico. Escreva seus comentários aqui embaixo. E vamos fazer assim, eu queria saber de onde você está assistindo esse filme. Então fala pra mim de qual região você está assistindo esse filme e o que mais você gostaria de ver aqui no canal. Fechou? Até o próximo vídeo. Fui!